Pois não, deputado Helder Salomão. Bom, presidente, essa matéria precisa ser analisada sem colocar em evidência as disputas políticas. Nós estamos falando de um banco estratégico para o desenvolvimento do país. Portanto, querer alterar a legislação com argumentos apresentados na proposta inicial que não se sustentam, porque fica parecendo muito mais uma preocupação ideológica do que efetivamente uma preocupação autêntica com as finanças públicas do Brasil. Nós sabemos a importância que tem um banco como o BNDES. Todos nós sabemos. E ele tem uma importância estratégica para o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional, no mundo globalizado, não se dá de maneira isolada. Nós estamos vivendo uma quadra na história da humanidade em que os países não podem se isolar. Os países têm que buscar soluções conjuntas no âmbito regional, no âmbito territorial, mas também no âmbito das relações econômicas e comerciais. O Brasil precisa pensar no seu desenvolvimento, o Brasil precisa pensar no desenvolvimento da região onde ele está inserido, e mais do que isso, o Brasil precisa estabelecer parcerias e relações econômicas, comerciais, parcerias do ponto de vista de investimentos estratégicos com aqueles países que o governo brasileiro julgar importante para potencializar as nossas relações econômicas, comerciais e, acima de tudo, políticas. É preciso que a gente não trate esta matéria da maneira como eu tenho percebido aqui nesta comissão, como alguns têm tratado, como se fosse uma disputa entre governo e oposição. Não é, senhores e senhoras, não é uma disposição e não pode ser uma disputa entre governo e oposição. Esta matéria precisa ser tratada como uma matéria de Estado. Os governos passam, as instituições ficam. Os governos passam e o BNDES vai continuar sendo este banco importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso povo brasileiro. Muito obrigado. Por isso, presidente, que a gente pede a retirada de pauta. Deputado, o deputado Mendonça é autor, o Gilson Marques está pedindo para contraditar. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Tem um dito do interior do meu estado, onde não se sabe ou não se chama o serrote de serrote, presidente. Lá o serrote se chama de vai e vem. E o dito popular é o seguinte: o vizinho foi pedir emprestado o vai e vem. E o que o vizinho respondeu, deputado Mendonça? O vizinho respondeu: se vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai. Como vai e vem, vai e não vem, vai e vem, não vai. Esse dito popular é muito inteligente, porque se sabe que quando você empresta alguma coisa, o histórico é importante, para se saber se você empresta novamente. E o argumento utilizado pelo deputado que me antecedeu não tinha sido utilizado ainda. Porém, ele é horrível, porque todo o histórico diz contra o que ele realmente disse. Ele falou que o BNDES é estratégico. Ora, estratégico para quem? Banco de Desenvolvimento Econômico. Eu quero que alguém me diga uma empresa de pequeno porte, uma microempresa do interior que recebeu recurso de forma robusta para o desenvolvimento dela ou daquela localidade. E o pior,
Nem é isso que está sendo discutido nessa matéria. O que está sendo discutido nessa matéria é dinheiro que vai para o exterior. Vai, vem, vai e não volta nunca. E, além de ir para o exterior, qual é a maior empresa beneficiada? A Odebrecht, que investiu no exterior. E aí vem dizer que é estratégico de desenvolvimento nacional, sendo que o recurso vai para o exterior. E mais do que isso, não se está querendo nesse projeto proibir o investimento em lugar nenhum, ainda que eu quisesse proibir mesmo, porque tem que tratar de saneamento básico, saúde e educação no Brasil. O que está dizendo aqui é única e exclusivamente que o Congresso autorize, fiscalize, ratifique a remessa de dinheiro dos brasileiros para outro país. É somente isso. E o governo é contra. Ele quer governar escanteando o legislativo, sem respeitar a autonomia e a harmonia dos poderes. Qual é o medo de ter uma fiscalização pelo Congresso? É isso que diz a Constituição. Não deveria nem ter... o governo deveria sempre pedir a ratificação do Congresso. Óbvio que nós somos contrários à retirada de pauta, presidente. Portanto, não. Como orienta a União Brasil? Presidente, pelas razões expostas aqui pelo deputado Gilson, é óbvio que nós vamos orientar contra a retirada de pauta. Esse é um projeto essencial para coibir os desvios, os calotes, para garantir a segurança do dinheiro público, o dinheiro do povo brasileiro, que tem sido enviado para ditaduras, enviado para outros países, alimentando a corrupção, e o Brasil está tomando calote. E aqui não se trata de proibir que o governo faça essas operações, mas sim que o Congresso Nacional possa referendar essa decisão, que ele possa decidir onde o dinheiro do povo deve ser empregado. Assim como em vários dispositivos da nossa Constituição já estabelece isso, que operações financeiras, abertura de créditos orçamentários devem ser feitas de acordo com a anuência do Congresso Nacional. Por isso, não a retirada de pauta. PP. PP. Senhor presidente, nós reunimos com a nossa bancada e o partido definiu a não retirada de pauta. Até porque, devido a esse calote que houve, principalmente da Venezuela, de Cuba e de qualquer outros países, nós não queremos que o Brasil dê calote em nenhum país, mas também não aceitamos calote. E é legítimo o Congresso Nacional Brasileiro poder autorizar qualquer empréstimo que qualquer presidente da República, seja ele o presidente Lula ou o próximo presidente da República, o presidente Lula novamente, ou outro partido, ser submetido ao Congresso Nacional Brasileiro, para dar segurança. A população, ela sempre tem cobrado dos parlamentares, cobrado do Congresso, a não liberação de dinheiro de dinheiro do povo brasileiro para construir obras em outros países. Nós precisamos que o BNDES possa realmente liberar verbas para a construção de metrô em várias capitais, duplicação de rodovias, ferrovias no Brasil, gerando emprego e renda para o povo brasileiro. Nosso voto é não, contra a retirada. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? De novo, agora sim, voltou. A nossa posição é muito clara. Nós somos a favor da retirada de pauta para que esse projeto possa ser melhor discutido. É um projeto que traz grandes questões constitucionais, inclusive, porque põe o legislativo numa esfera que é própria do executivo, além de outras questões relacionadas com o interesse nacional, com a nossa soberania. Não é uma questão é uma política de Estado. Então, para que essa reflexão seja alargada, presidente, nós, sendo claramente a favor da retirada, nós vamos
marcar, por exemplo, marcar obstrução para ganhar um pouco mais de tempo aqui de reflexão. Estamos então obstruindo. Da União Brasil, deputado Kim. Senhor presidente, ninguém aqui quer isolar o Brasil, como falaram aí parlamentares do governo, né? Hoje, em cedo, inclusive, tive a deputada Rosângela Moro na Embaixada da Dinamarca, ontem tivemos com o embaixador de Taiwan, com o governador de Haiti, do Japão. O que a gente não quer é tomar calote, né? O que a gente não quer é que nosso dinheiro seja roubado. Como fui, na legislatura passada, vice-presidente da CPI do BNDES, e foram indiciados ministros dos governos petistas, foi indiciado o presidente do banco, justamente por desviar dinheiro público para um campeão nacional, no caso da CPI, a JBS, né? Quebrou frigoríficos no Brasil inteiro, porque tinha proximidade com o governo federal, e essa proximidade fez com que eles desviassem dinheiro público. E aí, a gente tem a notícia agora de que o presidente Lula, né, promete novas obras e investimentos do dinheiro do brasileiro na África, e quem vai tocar essas obras são as empresas que foram condenadas à Operação Lava Jato. Então é isso que a gente quer impedir, é proteger o dinheiro do brasileiro, e se for para ter investimento no exterior, que dê retorno, que eles paguem a... Como orienta o PSB. Presidente, o PSB entra em obstrução e a gente não poderia deixar de falar que esses discursos que estão sendo postos, eles não coincidem com a realidade do BNDES. O BNDES é um banco que tem credibilidade no mundo inteiro, é um banco que tem acertado em todas as suas operações. Então, entregar ao Poder Legislativo a decisão dos contratos que deverão e poderão ser firmados mundo afora, através do BNDES, que, diga-se de passagem, praticamente todo o capital que circula no BNDES vem do campo privado. Praticamente todo o capital. Isso tem que ser colocado. A verdade, ela deve prevalecer. Aprovar a PEC 3, senhor presidente, é colocar o BNDES em desigualdade com outras instituições. É estabelecer uma burocracia a mais. Vai terminar 1 hora a reunião. É estabelecer uma burocracia gigantesca que vai inviabilizar, se aprovada a PEC 3, o BNDES, que é um instrumento, um mecanismo importantíssimo para o Brasil, para as empresas brasileiras, para a economia do país, para as exportações. Então, senhor presidente, o PS... Gente, tem 10 segundos para um, 15 segundos para outro. Não vamos criar problema aqui. Como orienta a Federação PSOL Rede? Presidente, o PSOL está em obstrução. Primeiro, é importante desfazer algumas fake news que, infelizmente, são criadas aqui no Parlamento. O fomento do BNDES, nesse caso, é destinado para a produção e para a comercialização de produtos exportados para outros países. Não se trata de investimento do BNDES diretamente para nenhum outro país. São empresas brasileiras. É esse o seu papel, é o fomento ao desenvolvimento de empresas nacionais. E é fundamental que seja um banco público que faça isso. Aliás, é isso que está por trás daqueles que defendem esse projeto, é enfraquecer os nossos bancos públicos e também as nossas empresas brasileiras. São 48 países no total destinados às exportações financiadas. E quem está em primeiro lugar são os Estados Unidos, com 19 bilhões. Cuba ou Venezuela, como eles utilizam para alimentar essas fake news, não passam de 2% do total das exportações. Para concluir, deputado. Tá. Senhor presidente, você pulou Podemos. O deputado Alencar pediu a palavra. Eu vou orientar depois pelo governo. Chegou já a vez do governo? Não, ainda não. Orientação pelo Podemos, senhor presidente. Podemos, como orienta o Podemos. Podemos também em obstrução, senhor presidente. Nós acreditamos que o nosso parlamento é importante, diversas discussões como essa, mas neste momento a gente precisa preservar o BNDES, então estamos em obstrução.
Como orienta o Avante, o Solidariedade, o Patriota, o Novo? Presidente, ontem nós tivemos uma discussão sobre soberania nacional. Enfim, o deputado Patrus, outros deputados defenderam de que nós precisamos ter investimentos no Brasil, que temos que produzir no Brasil, e que o Brasil... E agora, contrariamente ao que foi dito ontem, está sendo feita uma votação agora, onde justamente a gente poderia garantir que o recurso ficasse aqui, dizendo que não, que o recurso tem que ser enviado para fora sem qualquer controle, ou fiscalização ou ratificação do Legislativo. É inacreditável. Novo em minoria, não. Como orienta a maioria? Eu preciso do material do BNDES, deixa ele lá na sala. Presidente, o PSB sai da obstrução e orienta assim? Presidente, o pessoal vai mudar a orientação para sim, por gentileza. O PT também, à nossa frente, também muda para sim, presidente. Mudamos para sim. Tá. Como orienta a oposição? Oposição orienta não a retirada de pauta. Como orienta o governo, deputado Alencar? O governo orienta sim, presidente. Entende que não há sentido algum nessa proposta, nessa PEC, uma visão pequena, diria, do papel do Brasil em relação à política econômica, à política de desenvolvimento, lembrando novamente que o investimento é para a empresa, o financiamento. Não é para qualquer país. O governo brasileiro não financia outro país. Ele financia a empresa brasileira que exporta serviço ou vende bens em algum outro país. E como foi dito aqui também por alguns colegas, essa visão preconceituosa que diz em relação a alguns países da América Latina não condiz com a realidade do montante de investimentos, de financiamento que o BNDES faz. Os Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos financiamentos é para lá. Então não tem nada a ver dizer de Venezuela, Cuba. Isso é uma visão pequena e preconceituosa do nosso papel no mundo. Por isso que o governo vota sim. Oi. Muda o Podemos também para sim, por favor. Eu vou dar... Maioria, senhor presidente. Não, presidente, Presidente, a gente vota sim. Eu tentei dialogar muito com o deputado Mendonça Filho. Isso aqui é uma loucura. Esse setor de exportação de civis de engenharia é disputado no mundo inteiro. Na verdade, há muitas fake news sobre o tema. Falava com o deputado Mendonça Filho. 49% dos financiamentos foram para os Estados Unidos. Quem é financiado é a empresa. Não, 49% dos Estados Unidos. Quem é financiado é a empresa, pessoal. Uma cláusula do BNDES fala o seguinte: é necessário gerar empregos aqui no Brasil. A parte que os empregos não são gerados no Brasil não é financiado. Isso é uma loucura. Infelizmente, a aprovação de uma PEC como essa vai prejudicar o país, senador Marcelo Crivella. E a geração de emprego... Para concluir, deputado. E a geração de empregos aqui. O senhor conhece Angola. O senhor sabe como aquilo foi importante. Os empregos são gerados aqui. Eu considero esse tema, essa PEC, completamente fora de propósito. É uma loucura. O debate aqui devia estar acima dos partidos, pensar no Brasil, pensar na recuperação e no crescimento econômico. A maioria vota sim. Todo mundo já votou? Alguém não votou ainda? Então está encerrada a votação. Jordi, antes dos 2 minutos, Jordi. Peço ao deputado... Deixa eu ver. O governo está melhorando, 2 votos a mais. Se arrumar mais uns 3 ministérios, eu acho que chega perto. Rejeitado, 39-20, rejeitado o requerimento de retirada de pauta. Peço ao deputado Kim Kataguiri
O deputado Arthur Maia registrou presença, está ausente nesse momento, mas o deputado Kim Kataguiri, peço que leia o relatório. Pode pedir vista na outra. Senhor presidente, peço licença para ir direto ao voto, parabenizando o deputado Mendonça. Presidente Rui Falcão, eu poderia fazer pedido de vista? Quero fazer pedido de vista nesse instante. Ele vai ler o relatório, registro. Eu não posso fazer o pedido antes da leitura do relatório? Não. Foi o que eu tentei fazer ontem, Vossas Excelências negaram. Então hoje o mesmo procedimento. As pessoas estão fazendo isso. Na votação anterior, 6 deputados pediram vistas antecipadamente. Eu esperei ler o relatório e depois concedi vista. É uma medida preventiva. Vista conjunta, senhor presidente. Mas eu, no momento devido, farei o registro de que Vossa Excelência está pedindo. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente. Primeiro, quero parabenizar aqui o deputado Mendonça Filho pela iniciativa da proposta de emenda à Constituição. É fato que os países desenvolvidos do mundo, sim, você tem uma delegação, uma autorização do Congresso Nacional para operações de crédito envolvendo bancos estatais, e é justamente isso que o deputado Mendonça Filho está propondo numa discussão aprofundada numa comissão especial. Claro que a gente sabe que o pedido de vista não tem nada a ver com analisar melhor o projeto, tem a ver com protelar para que a gente não consiga votar o mais rápido possível, mas enfim, eu peço licença então do presidente para ir direto ao voto. Nos termos do artigo 202 caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania proferir parecer acerca da admissibilidade das propostas de emenda à Constituição números 3 e 6, ambas de 2023. Tal exame de admissibilidade consiste em um juízo preliminar e prejudicial e o exame de mérito a ser proferido pela comissão especial competente e que examina exclusivamente a observância das limitações impostas pela Constituição Federal de 88 ao Poder Constituinte Reformador. Mais precisamente os limites procedimentais, circunstanciais e materiais. As limitações procedimentais ou formais dizem respeito à legitimidade da iniciativa e à inexistência de matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na mesma sessão legislativa em que é apresentada. Nesse quesito, verificamos que as proposições foram apresentadas por, no mínimo, 1/3 dos deputados federais, conforme o atestado pela mesa diretora desta Casa, obedecendo-se assim à exigência constante do artigo 60, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 201, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Verificamos também que a matéria tratada nas proposições não foram objeto de nenhuma outra rejeitada ou havida por prejudicada na presente sessão legislativa, não ocorrendo, portanto, o impedimento mencionado no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. As limitações circunstanciais dizem respeito à inocorrência de situações de anormalidade institucional previstas na Constituição, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Quanto ao momento político institucional brasileiro, constatamos a incorrência de anormalidade que atrai a limitação circunstancial prevista no artigo 60, parágrafo 1º da Carta. Em momentos de extrema gravidade, como a vigência de intervenção federal ou de estado de defesa ou de sítio, a Constituição não pode ser reformada. Consignamos, contudo, que nenhuma dessas circunstâncias é verificada no momento presente, estando o Brasil em normal funcionamento de suas instituições. As limitações materiais, por fim, dizem respeito ao próprio objeto da reforma, que não pode violar nenhuma cláusula pétrea. Quanto a essa questão, verificamos que as propostas sob exame observam as cláusulas pétreas explicitadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, a saber, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Não se vislumbra, de igual modo, tendência para abolir cláusula pétrea implícita, consistente nos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição de 88. No que diz respeito à técnica legislativa utilizada pela PEC 3 de 2023, devemos dizer que há um equívoco na numeração do inciso a ser acrescentado uma vez que o artigo constitucional em tela já possui um inciso de número 18, já possui 18 incisos, perdão. Por conseguinte, dever-se-ia acrescentar o inciso 19 e não o inciso 18, como faz o texto da PEC. Tal equívoco certamente será objeto de correção quando da redação final da proposição. Cabe acrescentar que o erro não se repete na PEC 6 de 2023. De start, votamos pela admissibilidade das PECs de número 3 e 6, ambas de 2023. Relator, o deputado Arthur Maia. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem em cima do artigo 57, do inciso 11. Diz que a discussão, isso é um ponto pacífico aqui no entendimento da CCJ, tem várias questões de ordem, não pode ser iniciada sem a presença do relator. Porque o relator, não pode ser iniciada a discussão sem a presença do relator. É para o relator escutar as contribuições, a gente não quer pedir vista.
Eu quero usar primeiro essa questão de ordem para que a gente não inicie a discussão. Nós não vamos fazer discussão, eu estou pedindo vista antes da discussão, presidente. Não, eu estou querendo que a discussão não comece. Artigo 57, exatamente, não vai começar porque foi pedido vista. Deputado, havendo pedido de vistas, a discussão, independente da questão de ordem, não se realiza discussão porque é regimental conceder vistas. Então, mesmo que o PT, o Vossa Excelência, não peça vista, o deputado Gilson Marques está pedindo vista. Então, vistas coletivas, entendendo decisão... Quero pedir vista também. Vista conjunta, senhor presidente. Vista conjunta, presidente. Paulo Magalhães. Jordi. Presidente aqui. Deixa eu... Já Deixa eu só registrar quem está pedindo vista. Deputado Marco Feliciano, deputado Jordi, deputado Gilson Marques, deputado Lindbergh, deputado Murilo Galdino. Deputado Paulo Magalhães. Concedo vistas conjuntas a todos os deputados mencionados. Tem a palavra, Vossa Excelência. Deputado Helder Salomão também. Presidente, há um pedido... Deputado Alencar também. Há um pedido... Há pedido de uso do tempo de liderança do nosso bloco, e eu queria dividir aqui com o deputado Bandeira, que está aqui ao meu lado, então gostaria de ter direito a 5 minutos. Tá? Na sequência, ele falará, tá? Se Vossa Excelência permitir, e eu queria apenas trazer alguns esclarecimentos ao plenário dessa Comissão de Justiça, porque o debate está contaminado por fake news, meu caro deputado Lindbergh Farias. Excelência, a palavra, e o deputado dividam o tempo, a gente vai marcar 5 e 5. Obrigado, agradeço, presidente. Por que eu digo que está contaminado de fake news? Porque o propósito dessa proposta de emenda à Constituição não é interromper o financiamento externo e o financiamento de bens e serviços produzidos no Brasil, ou a exportação de serviços, como pede qualquer nação que se coloque presente no mercado internacional. Eu tenho consciência do tamanho do país, do compromisso econômico dos nossos empreendedores e empresários e da responsabilidade dos governos e do governo brasileiro no sentido de garantir essa presença externa, né, que infelizmente ainda é muito pequena comparativamente a outras nações, até no mesmo nível de desenvolvimento. Então, para o Brasil, é fundamental que a gente tenha uma política de exportação de bens e serviços. Ocorre que, eu já disse aqui, o Exim Bank, o banco de exportação de vários países do mundo, já praticam o financiamento externo com aval do respectivo parlamento. Citei aqui o caso do parlamento americano, que dá a responsabilidade, a atribuição e a competência ao Exim Bank americano de cumprir essa tarefa. Citei aqui o banco de exportação do Japão, o Exim Bank da Coreia do Sul, o contexto canadense, ou seja, o mundo todo pratica, e eu não quero tirar o Brasil desse protagonismo, muito pelo contrário. Agora, é preciso que o parlamento brasileiro cumpra com a sua obrigação. Lembro, inclusive, que o Senado Federal já exerce o controle de financiamentos e de autorização de contratação de financiamento para estados brasileiros. Minha cara deputada Rosângela Moro, se o seu estado do Paraná quer contratar um financiamento, Paraná quer contratar um financiamento, ou São Paulo, um financiamento externo, necessariamente precisa do aval do Senado da República, um Estado da Federação. Então, por que não fazer o mesmo com relação a países que têm interesse em estabelecer comércio com o Brasil, com empresas brasileiras, ou até financiamento do governo brasileiro para empreendimentos no exterior? Ademais, eu quero destacar que, infelizmente, a necessidade de investimento no Brasil
é vultuosa, é muito significativa. No campo de saneamento básico, transporte público, metrôs, sucateados, como é o caso do metrô do Recife, abandonado, deputado Lindbergh, e absolutamente, eu diria, numa situação caótica, precisando de financiamento. Então não faz sentido ir financiar na Venezuela, financiar porto em Cuba, quando a gente tem tantas necessidades internas. E o contexto das notícias dessa última semana, deputado Crivella, mostra claramente a necessidade do protagonismo do parlamento. Veja bem, presidente, nessa última viagem ao exterior do presidente Lula, que aliás foi até um fracasso, ele saiu menor no chamado BRICS, né? Lula diz que o Brasil voltará a financiar obras em Angola. Construtora investigada na Lava Jato pede ao governo crédito de 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de 500 milhões de reais, para obras em Angola. Haddad anuncia financiamento de 600 milhões de dólares do Brasil em exportações na Argentina. Em homenagem aos hermanos argentinos, mas a gente precisa ter cautela, responsabilidade. A Argentina quebrou, literalmente, por conta da irresponsabilidade e do populismo de governo de esquerda lá. Então não cabe ao governo brasileiro, além das dificuldades que nós sustentamos no dia a dia, sustentar as dificuldades do país vizinho. Então, por conta dessa cautela toda e querendo aprimorar, inclusive, o texto na comissão especial, é que eu quero agradecer aqui ao deputado Arthur Maia, agradecer ao deputado Kim, que leu o relatório do deputado Kim, Arthur Maia, e na próxima sessão, se Deus quiser, com o apoio da maioria das bancadas e dos parlamentares, nós vamos aprovar a admissibilidade dessa PEC número 3 para controlar. Só para fechar, rapidinho. Nós vamos aprovar essa PEC número 3 para que o parlamento exerça o seu controle com relação e a fiscalização dos atos de financiamento externo do Poder Executivo, que eu acho que é uma coisa absolutamente democrática e republicana. Muito obrigado, presidente.